E aí pessoal, beleza? Bom, Roberto falando. O que a gente vai saber hoje é se os arquétipos existem e como é que eles funcionam. Vamos lá, vamos ver como é que isso acontece, tá? Primeira coisa, vamos tentar linkar isso com o turismo, com as viagens que você vem a fazer. Por quê? Eu já rodei um monte e eu vi que existem muitos padrões, tá? Então esses padrões que a gente vai tentar quebrar agora, tá? Existem armadilhas? Claro que existe armadilha, mas vamos deixar um pouquinho mais para o fim, para você entender como é que são as armadilhas das viagens, as armadilhas dos arquétipos e como é que eles funcionam em conjunto para fazer a sua viagem melhor. Beleza? Então lá, como é que é essa jornada arquetípica? A gente já sabia, mas não via. Porque são detalhes, são um detalhinho que fica ali, outro detalhinho aqui, e que a gente acaba passando por cima sem perceber. Então às vezes a gente se liga muito na história, ou muito no o que é para fazer, e acaba não pescando ali esse mistério todo que os arquétipos trazem para a gente. Para começar, vamos lá. O nosso inconsciente ele é dividido em 12, tá? Tô indo aqui, ó, na nossa excelentíssima Margaret Mark e a Carol Pearson, tá bom? Só para você saber aí quem que fez trouxe essa novidade pra gente aí. Então vamos lá. Se a gente tem nosso arquétipo dividido em 12, são 12 arquétipos onde eles se conectam e se falam, assim como vocês viram no vídeo acima. Então você imagina que de geração em geração aquilo vai sendo passado, e a gente vai acumulando informação sem perceber. É por isso que a gente via, mas não sabia. Então são essas coisas que a gente vivencia, que a gente vê, que a gente escuta, que a gente saboreia, que a gente vai no fim saber que foi exatamente aquilo ali que nos trouxe esse pontapé ali e que a gente conseguiu enxergar no fim o que eram por fim os arquétipos e o que traz isso nas nossas viagens, no nosso dia a dia, no nosso comportamento, tá? Os arquétipos trazem nessa vivência, nessa experiência, nessas relações e conexões humanas que a gente tem, tá? Elas trazem pra gente 4 motivações, tá? Pertença, estabilidade, risco e independência. A gente vai ver agora um pouquinho mais e saber onde que os arquétipos se encaixam, tá bom? Mas é importante que você entenda que a gente consegue traduzir isso para viagem sim, a gente consegue traduzir isso para cidades e países sim, a gente consegue traduzir isso para o nosso dia a dia. E quando a gente começou aqui a falar, mas como é que você fez, como é que você não fez, foi por quê? Porque lá no começo, isso eu tô falando quando eu era adolescente, minha barba branca já pode ser aí que me entregue, eu sentia que existiam padrões na nossa sociedade, sentia que existiam padrões no nosso dia a dia, existiam padrões em muita coisa que se falava, que se vestia, e aí comecei a rodar o mundo e comecei a perceber que esses padrões se repetiam no mundo também, tá? Então você vai ver que nas tabelinhas que a gente vai mostrar agora, você vai ver que eu vou colocar e a gente vai começar a entender a base das motivações e emoções dentro desse nosso inconsciente coletivo, dentro desses 2 pedacinhos aí que se dividem, segundo a Carol Pearson e a Mark, que elas dizem que então divide em 12, tá bom? É claro que a gente pode colocar aqui, você já deve ter escutado falar assim, quer ver? O arquétipo da Cleópatra, o arquétipo da mãe. São diferentes, mas se completam. Por quê? O arquétipo da mãe ela é imaterial, tá? Ela é imaterial. O que é imaterial? Você não consegue tocar. O da Cleópatra já é um conceito histórico, ela existiu de fato, então elas se assemelham, elas se combinam, porém são coisas diferentes. Mas isso a gente vai ver num outro momento, tá? Mas é importante saber sim que existem arquétipos que vêm lá do nosso inconsciente. Então se o seu avô vivenciou, que o seu pai vivenciou, que o avô do seu avô, o avô do seu avô, né? Então isso tudo, igual a novela do Pantanal, né? Os filhos dos meus filhos, não é isso? Então a gente vai vendo lá que quanto mais as gerações vão passando, mais a gente vai acumulando conhecimento. Isso chegou até agora, até a gente. Então, você já viu o videozinho, você já entendeu um pouco do que é essa transmissão de pensamento. Vamos agora então a tabelinha para a gente conseguir mensurar isso melhor. Bom, vamos lá então. Nessa tabelinha da direita, a gente tem
as motivações: pertença, risco, estabilidade e independência. De novo, hein? Pertença, risco, estabilidade e independência. São as motivações. As emoções são qual? São quais? Proteção, segurança, realização e autonomia. Depois aqui a gente vai linkar isso um a um aos arquétipos também. Então vamos lá. A pertença, ela traz a emoção de proteção. Proteção. O risco traz a emoção de realização. Tá? Então a gente tem a motivação do risco trazendo a emoção da realização. E a gente tem agora a motivação da estabilidade com a emoção da segurança. Certo? E por fim a gente tem a motivação da independência com a emoção da autonomia. Certo? A gente falou um pouquinho disso antes, mas agora valeu para poder deixar bem mais claro e visível para a gente ver. Tá aí nos quadradinhos, tá dando para ficar bem visível. Agora ficou bem mais fácil da gente conseguir entender e visualizar, tá? Agora vamos aqui para o próximo. Dentro da pertença, ainda dentro da motivação da pertença, você já sabe qual é a emoção. Agora vamos ver quais são então os arquétipos que se encaixam. Olha só, a gente tem o bobo da corte, homem comum e amante. Esse homem comum, ele cabe também como cara comum, tá? Você pode escutar falar ainda como cara comum. Então a gente tem bobo da corte, homem comum e amante dentro da pertença. Da estabilidade, a gente tem criador, prestativo, realiza. Dentro do risco, a gente tem herói, mago e o fora da lei. E na independência, a gente tem idealista, sábio e explorador. Esses são os 12 arquétipos que a Margaret Mark e a Carol Pearson trouxeram lá junto que foi um trabalho grande que elas fizeram para colocar esses 12. Esses 12 é como se eles colocassem dentro de uma facilidade maior para o nosso entendimento. Porque de repente pode ser que fique difícil, né? São muitos arquétipos. Se você for colocar e estudar todos, você vai estudar 30, 40, 50, 60 arquétipos. Esses 12, eles trazem para dentro da simplicidade. Tá bom? Então, o que elas fizeram foi deixar um pouco mais simples. E ao longo do tempo que a gente vai ver um por um, você vai ver que não é tão simples assim. Tá? Mas é mais fácil estudar 12 e ler 12 e se identificar com algum dos 12 e até mesclar do que você de repente ter que estudar 50, 60, que lá no final eles acabam falando uma linguagem muito parecida. Mais para frente um pouco a gente vai ver que a gente pode unir o prestativo com o amante, por exemplo. Tá? Ou a gente pode juntar o herói com o idealista. Então é normal que a gente consiga fazer esse tipo de trabalho. Bem, voltando. Arquétipo então é significado. A gente já conseguiu pegar isso. A gente dá significado às coisas. Então a gente pegou as emoções, as motivações, nosso inconsciente coletivo trabalhando o tempo todo. Tá? A partir de agora a gente tem que estudar para a gente conseguir ser fluente nisso aí. Ok? Vamos de pouquinho em pouquinho. Falando em pouquinho, antes da sequência, é meu primeiro vídeo aqui. Então deixa seu like aí, segue para poder também me incentivar. Porque como é o primeiro eu quero fazer vários. E o que eu vou fazer vários, eu vou estar sempre linkando com as viagens, que eu já até comentei, bom, eu vou explicar mais pro fim, mas é para poder me incentivar. Me incentiva que no próximo eu vou trazer mais, vou trazer agora um arquétipo por vez e a gente vai conseguir ir trabalhando isso aí com calma, tá? Voltando então, já que a gente está falando de arquétipo, você já deixou seu like, você já curtiu, vamos lá. Para a gente começar a criar esse significado, a gente tem que deixar as motivações, as emoções de lado um pouquinho e pensar da seguinte forma. São 3 perguntas, eu já falei de tríade uma vez, vou repetir uma outra tríade agora. Pensa só, 3 perguntas que tem que se fazer sempre antes, tá, de começar. Vamos lá, como me vejo, como acredito que me veem e como quero ser visto. São 3 perguntas base, tá? Isso você pode colocar na sua empresa ou de repente numa viagem para onde eu estou indo, é assim que funciona, eu mesmo. Então essas 3 perguntinhas são sempre muito importantes, tá?
elas ajudam de fato a trazer significado. Se a gente está falando de viagem, a gente está falando de lugares, são motivações diferentes, vão trazer emoções diferentes. Se a gente fala de empresa, a mesma coisa, tá? Mais para frente um pouco, como eu já disse, eu vou trazer então cada arquétipo, cada elemento, cada símbolo e por aí vai. Lá no começo falei que a gente tinha uma armadilha. Então, filhote, todo arquétipo tem uma sombra e um medo. Olha que louco. Algo que tire o foco. E realmente tira o foco. Você imagina um amante só, um amante sozinho, né? Ou um herói que fracassa. São medos, são sombras, né? Então imagina quem consegue já saber e já saber detalhar e conseguir trabalhar esses arquétipos de uma maneira mais consciente, quando começa a controlar isso e começa a ver no detalhinho a vida e começa a trabalhar e começa a viver de forma mais consciente. É legal a beça, né? É diferente. Só para a gente poder finalizar então, eu já falei, né, para deixar o like e para curtir e para seguir o canal, para a gente poder continuar trazendo mais conteúdo. Sou novo, então me dá esse desconto. Mas antes de fechar, deixa eu só me apresentar, falar um pouco de mim. Trabalho com turismo há 20 anos, sou um louco alucinado por padrões, não de saber padronizar, não é isso, de ficar ali fazendo planilha, mas de olhar e identificar os padrões. Por isso que me entreguei de corpo e alma para os arquétipos, gosto muito e quero trazer para você também. E quero que você veja junto comigo, como eu já passei por mais de 40 países, viajei muito, trabalhei muito tempo embarcado também, estou voltando agora e por sinal vai me deixar com o tempo um pouco mais escasso, vai ficar mais curtinho o meu tempo ali, mas que você vai poder ver, acompanhar com os vídeos talvez um pouco mais espaçados. Eu vou correr, embarco agora dia 21 de outubro, então vou correr até dia 21 para deixar o máximo de vídeos possível para poder viajar e já ter bastante coisa e bastante conteúdo, ir lá e produzindo um pouco mais e com um pouco mais de calma, né? Então é isso, já viajei bastante e sempre olhei e vi esses padrões acontecendo de um lado ou de outro de uma vez. Então eu queria muito que você pudesse ver o mundo como eu vejo, para poder começar a identificar as coisas como eu e, como eu falei, começar a de repente ver de maneira um pouco mais consciente, tá? Então a gente se vê na próxima. Já falei de curtir e de seguir, tá? Já falei isso, já passei tudo. A partir de agora a gente vai começar a linkar os arquétipos e sempre de 3 em 3, tá? As tríades, como eu já falei no começo, no meio, vou falar agora no fim do vídeo de novo, sempre de 3 em 3. Essas tríades são muito legais, sempre de 3 em 3. Vamos começar então, deixa eu ver qual de repente seria legal aí. Começar pelo herói, tá? Herói, mago, fora da lei, que a gente já viu na tabelinha, então a gente vai ver no próximo vídeo.